Tem fã da saga Seleção por aí? Oi gente, tudo bom? Eu já li a saga A Seleção há muitos anos, tanto que o primeiro livro foi lançado em 2012, tem mais 2 depois, e além disso ainda teve um spin-off, vários contos lançados dentro desse universo. E essa obra, para você que não sabe, já está com os direitos de adaptação comprados pela Netflix. As gravações já estão em pré-produção e logo mais deve estar saindo novidades sobre essa adaptação que vai ser um seriado da plataforma. Eu, como já li há muitos anos, eu resolvi fazer uma recapitulação e reler os principais pontos, fazer um grande resumão para eu não perder nada quando for assistir a adaptação. Então eu trouxe isso em vídeo para vocês, com todos os detalhes do que acontece no primeiro livro, capítulo a capítulo, para você que também já leu há muito tempo e não lembra muito do que acontece. Esse resumão completo não substitui a leitura. Eu quero fazer com que você se incentive, veja que é bem legal e que leia a coleção. Os livros, eles foram lançados aqui no Brasil pela editora Seguinte, são excelentes, a leitura é super rápida, você vai ver aqui nesse vídeo que tudo que acontece ali é super instigante, e além desse primeiro livro que eu vou narrar aqui pra vocês praticamente na íntegra, também tem mais 2 livros, então comprem, leiam e valorizem essa obra antes que ela chegue adaptada na Netflix. É muito legal a gente assistir a obra antes do lançamento da adaptação, né? Mas antes de eu te contar com detalhes tudo o que acontece no primeiro livro da saga A Seleção da Kiera Cass, eu vou pedir para você dar uma conferidinha se você já está inscrito aqui no canal. Senão eu vou te convidar a clicar nesse botãozinho inscrever-se. Também já me ajuda e dá um like logo agora no começo do vídeo. Isso faz com que ele seja distribuído para outras pessoas que talvez nem conheçam o canal. Aqui eu trago muito vídeo sobre literatura, mas eu também falo sobre cinema, seriados, faço vlogs, falo de cultura pop em geral, então se você gosta desses temas, esse canal é para você. Aqui embaixo estão marcadinhas todas as minhas redes sociais, me segue por lá também. E na caixinha de comentários comenta para mim se você já leu o livro, se você ficou instigado a ler a obra que foi lançada, como eu comentei aqui no Brasil pela editora Seguinte. Tá disponível em todas as lojas, valorize, leia e vamos trocando essa figurinha na caixinha de comentários. Então vamos lá. O livro A Seleção é uma distopia, ou seja, ela é passada num futuro que a gente não tem realmente uma data certa. Ela é ambientada nos Estados Unidos, mas que não se chama mais Estados Unidos. Depois de Terceira Guerra Mundial, Quarta Guerra Mundial, depois de vários conflitos com outros países, ela se chama agora Ileia e é dividida em 8 castas, sendo que as pessoas que pertencem à casta 1 são as pessoas mais ricas, elitizadas, e quem pertence à casta 8, que é a menor de todas, geralmente são aquelas pessoas que estão passando muita fome, estão vivendo na rua. A nossa protagonista se chama América, ela é uma ruiva, filha do meio de uma família que vive na casta 5, ou seja, é a casta dos artistas, são as pessoas que vivem ali naquela condição bem precária, mas ainda não é miserável. Ela tem 2 irmãos mais velhos que não moram mais com ela, uma casou e o outro conseguiu ter um pouco de destaque fazendo esculturas, porque ele é um artista e tal, e meio que abandonou a família, e os outros 2 irmãos mais novos que a América. Atualmente está acontecendo ali no país, em Ileia, a seleção, ou seja, o príncipe, que é o filho ali da rainha e do rei, porque ali é uma grande monarquia ali nos Estados Unidos atualmente, que é a Ileia, né, o país, ele tá em idade para casar, e aí toda vez que isso acontece é feita uma seleção com jovens entre 16 e 20 anos, de diversas castas, diversos tipos de personalidade e afins, para que o príncipe escolha uma dessas candidatas. A mãe da América, inclusive, está pressionando ela nesse início para que ela preencha o formulário, para que ela participe dessa seleção, né? Porque até então eles acham que é um sorteio que é feito. Então a América não quer, ela e a mãe dela nesse início está brigando muito por causa disso. Apesar da mãe pressionar muito, porque se candidatar à seleção traz muitos benefícios, porque as pessoas que participam da seleção, elas ganham ajuda de custo, a pessoa quando participa da seleção, ela já melhora de casta consequentemente, então tudo é muito vantajoso, mas a mãe fica pressionando e a América não quer. Primeiro porque ela acha que o Maxon, que é o príncipe, bem chato, porque existe toda sexta-feira um jornal ali de Ileia, que é um jornal que é passado para todo o país, onde a família real fala, onde eles mostram as principais notícias,
difíceis, e ela sempre achou o Maxon muito sério, muito chato, né, que é o príncipe. O pai dela fala que ela tem que fazer o que for melhor pra ela, então ela tá bem dividida. O primeiro capítulo termina ela saindo escondida da casa dela pra encontrar o Aspen. O Aspen, na sequência, a gente descobre que é um amigo da família dela, são duas famílias muito amigas, só que o Aspen é um 6, ou seja, ele tá mais abaixo ainda de casta do que ela. Então ele trabalha muito pra sustentar toda a família dele, ele tem vários irmãos, e ele é realmente muito batalhador, e há vários anos ele e a América namoram escondidos. Eles sempre se encontram escondidos ali na casa da árvore, até porque furar o limite de horário para sair é contra a lei, eles não podem ficar se encontrando dessa forma, então eles estão sempre fazendo isso na surdina. A América, inclusive, leva um pouco de comida para ele comer, porque tudo que ele ganha ele dá para os irmãos, ele tem 7 irmãos, e ali durante aquela conversa ele convence a América a se inscrever, porque ele falou, não custa nada, é uma coisa que pode ajudar muito a sua família, se inscreve na seleção, vai ser legal. No dia seguinte, a mãe dela, para tentar convencê-la, fala que ela vai poder trabalhar e pegar todos os custos ali do que ela ganhar do trabalho e pegar metade para ela. Porque como a família dela tem uma condição bem precária, geralmente as pessoas da família trabalham e dão tudo para a família. Então, para tentar chantageá-la a se inscrever na seleção, ela faz isso. Mal ela sabe que o Aspen já tinha convencido ela na noite anterior. Então, ela realmente topa participar. Inclusive, antes dela ir entregar ali o formulário, ela conversa com o pai dela e fala se o pai dela deixaria ela namorar um rapaz de uma casta inferior. O pai dela fala que tudo bem, claro que sim, desde que ela ame. Então ela já vai toda feliz lá pra seleção, porque ela acredita que ela não vai ser selecionada e que no final das contas a família dela não vai ser contra ela casar com o Aspen, ela tá bem feliz. Durante ali aquele processo de seleção, que ela vai pro departamento ali de Carolina, que é o nome do estado onde ela mora, ela encontra a família do Aspen, porque o Aspen tem 2 irmãs gêmeas que tá nessa faixa de 16 a 20 anos e elas também vão se candidatar à seleção. Inclusive a América não sabia que tinha que tirar foto, então tá todo mundo bem vestido, todo mundo bonito, e a América tá super simples, sem maquiagem, só que ela tá tão feliz com toda essa situação de que ela vai poder ficar com um pouquinho de dinheiro, vai guardar um dinheiro pra casar com o Aspen a ama, inclusive enquanto ela tá na fila, a mãe do Aspen conversa com a mãe dela e comenta que o Aspen tá apaixonado, mas ela não sabe por quem, que ele tá guardando dinheiro pra casar, então a América tá super eufórica, e aí quando ela vai tirar a foto, ela diz que ela se sentiu muito bonita, que ela tá feliz, que ela irradiava beleza, que ela tava sorrindo como nunca e que provavelmente aquela foto realmente ficou muito bonita. Naquela noite ela assiste ao jornal ali de Leia, inclusive é explicado um pouco mais ali no jornal sobre a seleção. Dali a mais ou menos um mês, 35 mulheres vão ter que viver no castelo, e aí eles explicam todo o processo, o Maxon vai ter que escolher e tudo mais. Inclusive também nesse momento a América descobre que a rainha era da casta 4 antes dela passar pela seleção que ela participou, né, pra casar com o rei. Então ela também era uma pessoa que veio de uma casta mais baixa, então existe essa chance de pessoas mais pobres conseguirem virar rainha e tudo mais. O Maxon, inclusive, ele fala algumas coisas. A América continua meio birrada, ela acha que o príncipe é meio chato, ela vê a família real, e aí é falado sobre os diversos conflitos que acontecem no país. Ileia tá passando por diversas revoltas, então estão acontecendo vários ataques, várias pessoas passando fome, tá realmente com vários conflitos ali no país. Mais tarde ela vai pro quarto e ela acaba tendo um encontro escondido com o Aspen. Ela e o Aspen ali ficam se pegando e tal, mas não vão muito além, até porque é contra a lei lá em Ileia fazer algumas coisas, né, além do permitido. Então ela ainda é virgem e ela não faz nada com o Aspen. Uma semana se passa e aquele relacionamento com o Aspen começa a ficar mais complicado, porque o Aspen se sente um pouco humilhado de ter a ajuda da América. Ele não quer que a América se rebaixe, porque se ela casar com o Aspen, ela não vai ser mais uma 5, ela vai ser o da casta 6. Então ele não quer isso e ele pega e termina com ela. A América fica super arrasada e naquela mesma noite no jornal é anunciado as 35 mulheres que vão ser selecionadas vão participar da seleção e a América é uma delas. No próximo capítulo, a equipe do palácio vai até a casa da América. Ela fala até que a partir desse momento a vida dela mudou por completo. Ela virou de uma tremenda desconhecida para uma pessoa super conhecida no país inteiro. A equipe do palácio começa a explicar para ela como vai funcionar o processo. Inclusive, pergunta para ela se ela é virgem, pergunta para ela vários detalhezinhos que vão ser perguntados, que vão ser discutidos durante a seleção também. Inclusive, também explicam para ela que o Maxon, que é o príncipe, tudo que ele pedir ela vai ter que fazer, então ela já fica meio com pulga atrás da orelha por causa disso.
isso. É falado também que a partir daquele momento ela passou da casta 5 para castas 3. Então assim, ela super melhorou de vida só por ter sido selecionada para participar da seleção. Além disso, toda a família dela vai receber um cheque mensal, que é uma ajuda de custo. Então teve muitos benefícios com essa seleção, ainda que a própria América esteja muito triste. Naquela mesma noite também o Aspen vai até lá levar flores para dar os parabéns para ela. Eles acabam conversando e ele explica para ela que ele foi chamado para o exército. Então ele foi recrutado para trabalhar como guarda, e aí de qualquer forma eles já estariam afastados e não poderiam ficar juntos mesmo, né? No dia que ela tá partindo ali da cidade dela, do estado ali da Carolina, é feita uma solenidade em que ela sobe num palco, ela vê que todo mundo tá torcendo por ela, e especialmente as castas mais baixas. Então ela vê como um exemplo para aquelas pessoas que querem melhorar de vida. Durante aquela despedida também ela vê o Aspen ao longe, junto com uma outra mulher meio que abraçada assim com ela, então ela fica super triste, ela já vai pra essa seleção já crente de que realmente acabou o relacionamento dela com o Aspen, ela vai de coração partido real. No aeroporto, a caminho do palácio, ela acaba conhecendo mais 3 selecionadas. Das que importa você conhecer a Marli, que é uma 4, né, ela é da casta 4, e a Celeste, que é uma da casta 2. A Celeste é meio metidinha, não dá muita atenção pra elas, e a Marli vira uma amiga dela. Durante ali aquele trajeto, elas veem a população, o povo adora a América, gosta muito da Marli também, então ela já tem esse primeiro contato. Quando elas chegam, elas são apresentadas ali a Sylvia, que vai coordenar ali todo aquele processo de seleção, e a América passa por uma sessão de beleza, assim como as outras meninas. Então, diferente das outras meninas que querem mudar a cor do cabelo, fazer isso, fazer aquilo, colocar roupa X, a América não quer, ela quer ser super simples, tanto que ela não muda quase nada, ela só meio que aprimora as coisas que ela tem. Ela é super bonita, tá? Ela nem precisa. E como ela tá ali sem querer vencer, ela não tá nem aí pra nada, né? Ela descobre também nessa sessão de beleza de que as câmeras vão sempre acompanhar elas, porque tudo vai ser mostrado no jornal de Ileia como se fosse tipo um reality, né, pra população ver, torcer e tudo mais. E ali também ela conhece todo o palácio, ela descobre que ela não tem autorização pra sair do palácio, até porque, como eu comentei, o país tá passando por várias revoltas, tá tudo sob guerra, elas também correm risco, até porque agora elas são muito visadas, super conhecidas do país inteiro. Isso causa um pouco assim de temor entre todas. Naquela noite é passado o jornal de Ileia, onde é mostrado esse início da seleção. E a América se destaca muito, porque durante aquele caminho no aeroporto, várias pessoas pararam ela parou, conversou, então ela ficou muito querida entre o povo. As pessoas perceberam que ela era muito próxima do povo, e isso foi super positivo pra ela ali durante a exibição do jornal. E ela percebe que as meninas ali nos arredores começam a olhar pra ela com outros olhos, assim, meio enciumados. Todo mundo é dispensado, porque no dia seguinte eles vão conhecer o príncipe, elas ainda não conhecem. Ela vai pro quarto dela, inclusive ela faz muita amizade com as criadas que ficam ali responsáveis pelo quarto dela, que é a Mary, a Anne e a Lucy. Só que ela dispensa as criadas, então todas as outras ficam com criados no quarto, ela não. E aí quando chega de madrugada, ela fica tensa, ela fica triste, e ela resolve sair ali do quarto. Então ela vai lá pro palácio, ela vai naquelas áreas que não são permitidas, os guardas tentam parar ela, só que ela tá ficando sem ar, ela tá tendo uma crise, daqui a pouco vem uma voz e fala assim, deixa ela passar. Aí quando ela vai ver, é o próprio príncipe. Aí ela vai até o jardim com ele, com a autorização do príncipe, que ninguém mais conhece, só ela conhece nesse momento. E nesse primeiro encontro deles é engraçado que eles estão ali sozinhos no jardim e o Max é todo educado, fala assim, você tá bem, querida? Ela, você não me chama de querida? Então rola esse primeiro momento assim, meio arisco dela. Inclusive eles começam a conversar, ela fala que ela já se apaixonou, que ela não tá ali na seleção pra ser selecionada, que ela não quer ser selecionada, mas que ela quer ficar por causa da comida, que enquanto ele permitir que ela fique, ela vai ficar porque lá ela tá comendo muito bem, ela tá gostando. E aí eles acabam se dando bem e tal, e o Maxon só pede pra ela não contar pra ninguém esse primeiro encontro, porque o certo seria ele encontrar todas juntas na primeira vez, né? No dia seguinte, todo mundo conhece o Maxon ali no café. Ela, inclusive, é a primeira vez que ela vê pessoalmente também o rei e a rainha. E ali o Maxon pede um minutinho individualmente com cada uma das 35 mulheres. Então, no momento que ele conversa com a América, eles fingem que não se conhecem. E aí eles já têm um pouco mais de intimidade, né? Inclusive, ele pergunta se a América quer ir embora. Ela falou que não, que vai ficar ali até o momento que ele dispensá-la. E ela propõe um trato pra ele, né? Como ela vai viver ali com aquelas mulheres, ela pode dar detalhes sobre cada uma delas pra ele. Detalhes que ele não vai ter como obter. E que os dois vão ser amigos durante esse processo, né? Então, eles
topam e resolvem fazer um acordo nesse sentido. Depois desses encontros individuais, inclusive o Maxon já dispensa 8 mulheres ali, então aquele número vai diminuindo cada vez mais ao longo dos capítulos. Ainda durante aquele café, a América nota que essas 8 pessoas que foram dispensadas eram algumas das que tinham a casta mais baixa. Então, atualmente, ela é a que tem a casta menor. Então, além dela, só tem gente do 4, 5, do 4, 3, 2. Então, é só gente muito mais elitizada que ela. Tanto que ela tá se acabando ali no café. Ela tá comendo bem, né, pela primeira vez na vida dela. E isso chama a atenção, inclusive, do Maxon. O Maxon comenta pra ela se a comida tá boa. E ela comenta, ela fala assim, nossa, a minha irmã choraria se ela comesse essa torta aqui de morango. Aí ele fala, você quer apostar? Aí eles fazem uma aposta de enviar aquela torta ali pra irmã da América e caso ela chore, a América vai ter ganhado e aí o que ela pede em troca do príncipe é poder usar calças. Então ela não quer ficar passeando por aí de vestido. Ele topa, mas em contraponto ele oferece pra ela que se caso a irmã dela não chorar, caso ela perca a aposta, que eles vão ter um encontro ali naquela mesma noite, que ele vai passear com ela. Eles fazem a aposta, o soldado leva pra irmã dela e depois mais tarde ele volta falando que não, que ela, apesar de ter gostado muito, ela não chorou. Então a América vai ter que se encontrar com o príncipe. E ali naquela mesma noite acontece esse passeio deles, é um passeio ali na propriedade. Aí a América começa a contar da família dela, eles acabam criando mais intimidade. Porém tem uma hora que o Maxon chega mais perto dela e ela lembra aquela conversa que ela teve lá na casa dela, antes dela ir pra seleção, que falam pra ela que ela tem que fazer tudo que o príncipe mandar. E ela pensa que ele vai atacar ela, né, que ele vai fazer algo a mais com ela. Então ela vai lá e automaticamente dá uma joelhada nele, nas coisas dele, ele fica super mal e ele sai. E ela pensa, né, agora acabou pra mim, eu agredi o príncipe, né, o que vai acontecer comigo? Mas quando ela chega no quarto, tem um embrulho pra ela do príncipe e são 3 calças que ela tinha, mesmo ela perdendo a aposta, ele deu calças pra ela, só pediu pra ela usar nos finais de semana, não durante a semana. No dia seguinte acontece uma invasão no castelo. Lembra que eu falei que existem vários rebeldes, que todo o país tem conflito? Pois bem, invadem o castelo, eles ficam acuados num lugar assim, protegidos com guardas. Inclusive, tá todo mundo muito nervoso e ela quer que a Marli ganhe a seleção. A Marli é aquela que ficou amiga dela. Então ela fala pra Marli ficar forte, porque ela quer que todo mundo veja ela com uma posição de futura rainha, né? Então ela até incentiva a Marli a ficar bem. O Maxon vai conversar com elas. Inclusive, ela comenta com ele sobre essa questão. Ele explica pra ela que ali quem invadiu foram os nortistas, que geralmente são mais sutis, mas que quando é a invasão dos sulistas, né, que é o pessoal que mora mais no sul do país, aí geralmente eles são fatais, né, eles são super maus, e aí ela já fica apreensiva. Inclusive, uma coisa que chama a atenção do Maxon é que ela pergunta pra ele sobre as criadas. Ele fica, nossa, mas ninguém se preocupou com isso, tal. Então, ela chama sempre a atenção por causa desses detalhezinhos. Nessa confusão também a própria América comenta com o Máximo que é pra ele chamar a Marli pra conversar, que ela gosta muito dela, que vai ser uma boa escolha pra ele. Aí inclusive a Marli depois procura ela e fala que o Maxon chamou ela pra um encontro. E ela fica super feliz, só que quando ela chega no quarto dela, as 3 criadas dela estão super empolvorosas, tal, e ela descobre que a Lucy, que é uma das criadas ali que fica responsável pelo quarto dela, que ela já pegou uma amizade, ela no último ataque que teve, tentaram abusar dela, então ela tem um trauma com isso, então ela já fica super preocupada com as meninas. Inclusive, por causa dessa amizade com as criadas, muitas vezes ela fica no quarto, jogando baralho. Aí tem uma vez que o Maxon chega lá e aí fala pra ela pra eles criarem um sinal, já que ela é amiga dele, né, já que ela tá ajudando ele a escolher as meninas, tem que ter uma forma deles conversarem sem ninguém perceber. E aí eles entram em acordo que toda vez que um precisar falar com o outro, vai mexer na orelha. E aí eles ficam definindo que esse vai ser o sinal deles. Mais tarde acontece o Jornal de Leia, né, onde eles vão falar sobre, entre outras coisas, a seleção. E aí o apresentador pergunta pro Maxon, né, o que ele tá achando e tal. E aí ele comenta, ele fala assim, inclusive uma das selecionadas no nosso primeiro encontro, ela gritou comigo. Aí todo mundo fica sem entender, porque ninguém sabe, nem as selecionadas, que ele teve um encontro com a América antes, né? Que foi no jardim, quando ela gritou com ele e tal, falou pra não chamar ela de querida. E aí o apresentador ainda fala assim, ah, mas ela ainda tá aqui? Ele falou, não, ela tá aqui, vai ficar até quando der, pretendo ficar com ela muito tempo. Aí a América fica toda, né, achando estranho e tal. Eles mais uma vez se encontram, só que dessa vez o Maxon vai até o quarto dela e as selecionadas vêm, tanto que o pessoal fica com ciúmes, porque ele começa a dar atenção pra ela. Aí eles passeando ali na propriedade, ela começa a contar as coisas da família dela, inclusive ela conta sobre o Aspen, mas sem falar o nome do Aspen. Então fala tudo o que aconteceu, fala que o Aspen no dia da despedida dela já tava com uma outra moça. Então o Maxon pega a birra dessa história e promete que vai cuidar da América ali enquanto ela estiver no castelo.
O tempo vai passando, a Marli tem encontro com o príncipe, depois ela conta pra América que ela foi pro cinema com ele, que ele deu as mãos pra ela descobre que o Maxon tá tendo encontros com várias outras selecionadas, mas todas elas têm ciúmes porque a América teve 2 encontros enquanto elas estão tendo um. Mal elas sabem que na verdade a América teve 3 encontros, né, que teve um clandestino aí no meio. E ali tem um momento que elas estão conversando e uma das selecionadas dá um tapa na cara da Celeste. E aí ela é expulsa porque não pode agredir, né? Só que todo mundo que tá ali, inclusive a América, sabe que a Celeste não é boa coisa. Provavelmente ela que incentivou, que provocou a menina a fazer isso. Então ela vê que tá todo mundo ali lutando de todas as formas pra poder ganhar, né? Porque ó, conforme vai passando assim os encontros, o Maxon vai sempre dispensando algumas moças. Então atualmente tem menos gente ali pra participar. Nessa fase também a gente acompanha uma aula de história que elas têm, é onde a gente descobre um pouco mais sobre o passado dos Estados Unidos antes de virar Ileia. A gente descobre que os Estados Unidos estava devendo muito dinheiro para a China, sofreu alguns ataques da China e da Rússia, que aí teve um general que se chamava Ileia, que foi quem salvou o país, por isso que ele ganhou esse nome, né, de Ileia, e tudo que aconteceu durante a Terceira e a Quarta Guerra Mundial. Por isso que eu comentei que o livro é uma distopia. Existe uma questão meio que passada no futuro, distópico, que a gente não tem realmente a data certa de quando tudo aconteceu. Acontece também naquele mesmo dia sessões de fotos individuais com cada uma das selecionadas. Aí a América tá toda nervosa, só que toda vez que ela tá perto do Maxon, ela fica mais leve. O Maxon faz ela rir, então eles acabam tirando fotos espontâneas, assim. Ela fica mais à vontade quando ela tá perto dele. Inclusive, na hora que ela tá tirando foto com ele, um guarda chega pra contar sobre umas novidades e tal, e o Maxon fala, pode falar na frente dela, e aí a América ouve que tá tendo muito mais ataques do que o normal entre os rebeldes, inclusive eles estão chegando na fronteira, então aquilo dali deixa o Maxon bem apreensivo. Naquela mesma noite, ele tem um encontro com ela, e a América começa a falar as dificuldades das castas, coisas que o Maxon não sabia. Então ela começa a falar sobre a questão da fome, das dificuldades, das discriminações e tudo mais, e inclusive a própria América fala que muitas vezes essas revoltas dessas pessoas, desses rebeldes que estão atacando o palácio, fazendo roubos e tudo mais, provavelmente é por causa dessa diferença social, né? A realidade é outra do que tem ali no castelo. E depois dessa conversa, o que surpreende a América é que mais tarde no jantar, no outro dia, o rei anuncia para todas as selecionadas que ainda estão ali que aquela ajuda de custo, sabe aquele valor que era dado para todas as famílias, vai ser cortado para todas as selecionadas até a casta 4. E aí depois a casta 4 vai continuar, mas com a metade do valor. E aí todo mundo fica super revoltado, né? Porque todo mundo contava com esse valor, especialmente pessoas mais pobres como a própria América, né? Ela fica meio sem entender o que é, inclusive ela tenta falar com o Maxon, né? Faz um sinal, mas ele não dá atenção pra ela. Aí mais tarde, quando ela tá se arrumando pra ir pro jornal de Ileia, onde provavelmente esse assunto vai ser divulgado pra toda a população, ela quer escolher um vestido simples que ela sempre usava e as criadas, como eu comentei, elas ficaram muito amigas dela, então elas contam as fofocas. Então elas contam pra ela não usar esse vestido, pra usar um outro vermelho, todo chique, todo espalhafatoso. Por quê? Porque todas as outras selecionadas, como elas perceberam que a América é a preferidinha e a América é sempre simples, elas querem começar a aparecer mais com ela. Então quase todas pediram para as criadas delas selecionarem um vestido simples, azul, que é a cor preferida da América, para ficar mais parecida com ela. Então o que acontece? Elas fazem justamente o oposto com ela. Então a América chega lá toda diferente das outras, né, das outras selecionadas. Enquanto todas estão com maquiagem simples, com vestidinho discreto, a América chega lá estonteante. Antes, inclusive, deles entrarem no ar com o jornal, a Celeste acaba puxando ela para um canto, tenta falar para ela tirar aquele vestido, rasga um pedaço do vestido dela. Ela realmente é bem difícil, essa Celeste, que é aquela que acabou provocando a outra selecionada a dar um tapa nela. E aí, quando a América vai ali pro palco, né, pro jornal, as outras selecionadas vão lá e ajudam a arrumar o vestido dela. Então você vê que ela tá criando amizades ali, que as selecionadas, na grande maioria, são gente boa, apesar de todas estarem disputando o mesmo prêmio, né? Aí durante o jornal a gente entende sobre essa questão do corte, né, do que foi anunciado para as selecionadas. O rei anuncia, e isso foi uma ideia do Maxon, né, de dar um auxílio alimentação para todo mundo que é da casta 5, 6, 7, 8. Que aí essa verba vai ser direcionada de outros valores, inclusive da ajuda de custo que era dada às famílias das selecionadas, né? Então eles estão remanejando ali o orçamento para dar esse benefício para que as pessoas não morram mais de fome. Então a América fica super feliz e tal.
E ali depois, ao longo do jornal, quando chega nessa parte do reality show das selecionadas, todas elas são entrevistadas individualmente e o Maxson fala pro apresentador perguntar pra América o que aconteceu no primeiro encontro delas. E aí ela conta que ela gritou com ele, que ele chamou ela de querida e ela não deixava, tal. E aí todo mundo fica impressionado, né, da interatividade que ele tem com a América, né? Vai criando mais ciúmes ainda das pessoas que não gostam da América. Ainda nesse capítulo, mais tarde, o Maxson vai até o quarto dela para conversar e aí ele fala uma das frases que é mais famosas da seleção. Ele fala: a propósito, se você não quer que eu me apaixone por você, você não tem que ser tão linda assim, porque ela tá realmente super bonita, se destacou pra caramba em comparação às outras. Durante aquela conversa, ela descobre que o Maxson nunca beijou ninguém e aí eles ficam cada vez mais próximos, tal, e eles se beijam a primeira vez. Passa ali algum tempo, a América não conta pra ninguém desse encontro com o Maxson não fala que eles se beijaram, mas aí começa 3 dias depois algumas pretendentes falando que eles se beijaram, falando que o Maxson deu presentes pra elas. Então a América começa a ficar enciumada. Ela não quer admitir, mas ela começa a criar algum sentimentozinho, ela começa a ficar com ciúmes das selecionadas também. Também ali mais tarde chega também para uma visita os reis da Noruega, que são parentes meio distantes ali dos reis, que são os pais do Máximo, e também a mãe da própria rainha, né, que ela era pobre porque ela veio da 4 junto com a rainha. Então ela começa a conversar com a América, ela se dá super bem com a América, inclusive fala pra ela que a rainha é uma pessoa super querida, ela é super legal e que a rainha da seleção, ela tá em busca de uma filha. Então aí a América começa a olhar aquela família com outros olhares, né? Não vê mais aquela coisa super fria, ela vê que é uma família legal e que o rei e a rainha talvez não sejam bem o que ela imaginava, muito menos o Maxson, né? O tempo vai passando, ela vai ficando cada vez mais íntima do Maxson, amiga das meninas, todas elas vão tendo vários encontros com o Máximo, inclusive a que mais tem encontros com ele é a Marli, que é aquela amiga dela que ela quer empurrar pro Maxson, só que a Marli tem uma noite que confidencia pra América, fala que apesar deles estarem se vendo bastante, não tem química nenhuma, que ela não sente nada pelo Maxson. Aí a América fala pra ela tentar, insistir e tal, mas no fundo a América fica com ciúmes. E aí tem um momento em que eles estão ali no palácio que ela vê ali entre os guardas o Aspen. Lembra daquele namorado dela lá na época que ela morava ainda como uma 5? Ele tinha ido pro exército, né? Então passaram vários meses, ele foi escalado pra trabalhar ali no palácio. Tanto que ela fica super nervosa quando ela vê ele, o Maxson tá com ela e o Maxson pergunta: mas você conhece ele? Aí ela fala: ah, esse soldado, ele morava lá no mesmo estado que eu, as nossas famílias são amigas. Aí o Maxson fica super feliz, porque a América, ela dispensa as criadas à noite, né? Ela não fica com ninguém ali no quarto dela, então ele sempre fica muito preocupado, porque se tiver uma rebelião de noite, quem vai salvar a América? E ele fala: ah, que bom que você é amiga dele, então eu vou escalar você pra ficar na porta do quarto dela toda a noite. E era exatamente o que a América não queria, né? Que agora o Aspen vai ficar toda a noite ali na porta do quarto dela. As selecionadas estão cada vez com um número menor, então elas estão mais próximas, tanto que tem o aniversário de uma delas, e aí é feita uma festa, todo mundo participa, o Maxson tá todo feliz e tal. A própria América começa a tocar violino, ela toca e canta muito bem, então ele fica todo encantado. Aí ali no final da festa, a Celeste, ela acaba jogando uma bebida no vestido da aniversariante, e aí todo mundo fica, quem é ali selecionado, fica: caramba, essa Celeste é fogo, alguém precisa fazer alguma coisa, e a América fala, que pensa, né, que vai contar pro Maxson quem é a verdadeira Celeste. Aí quando é mais tarde, a América acaba se encontrando com o Maxson e fala toda a verdade, que a Celeste é complicada, que ninguém gosta dela, que ela faz essas maldades, e o Maxson defende, ele fala que não, que a Celeste é legal, que aquilo dali é ciúmes das outras meninas, que isso não faz sentido, que a Celeste é bem legal, e a América fica muito brava, porque além dela estar com raiva por ele não estar acreditando nela, ele tá defendendo justamente uma das piores ali da seleção, né, mas é uma das mais bonitas, ela é toda sensual, então ela fica com raiva, fica com ciúmes, né, e aí eles acabam brigando. Aí, naquela noite, o Aspen entra escondido no quarto dela, ela tá muito brava com o Maxson, então ela acaba dando trela pro Aspen, o Aspen fala que gosta dela, pergunta se ela ainda o ama, tal, e os dois acabam se beijando. A América e o Aspen continuam conversando, inclusive ele conta pra ela, fala que ele não ficou com mulher nenhuma, que aquilo que ela viu lá durante a despedida dela era uma menina que tinha tropeçado e ele ajudou ela a se levantar, que ele ama muito a América, enfim, né? Os dois ficam meio abalados, que a América quer a ajuda dele, né, gosta dele, mas que não confia mais nele e tal. Aí durante aquela madrugada, ela é acordada pelas empregadas super com medo, né, todas desesperadas, porque invadiram de novo o castelo.
A questão é que as empregadas dela acabam levando ela para um abrigo onde estão todas as outras selecionadas, só que ela se nega a entrar no abrigo sem as 3 empregadas, né, as 3 criadas. Porque lembra que ela descobriu que uma delas tinha sido atacada no último invasão que teve, que era super traumatizada, então ela vai, eu não vou entrar se elas não entrarem. Então ela acaba sendo a única selecionada que entra com 3 criadas. Então ela fica ali, passa a noite com elas, ajuda elas, tal. O Maxon fica super feliz por ela ter feito isso. Aí acaba que eles passam toda a madrugada ali ouvindo os barulhos dos conflitos, porque eles estão numa parte mais baixa, e aí ela descobre que quem invadiu não foram os nortistas, foram os sulistas, que são aqueles muito mais letais, né? Aí todo mundo volta pro quarto, o castelo inteiro tá revirado, roubaram um monte de coisa, mexeram no quarto delas, acabaram com o castelo. E aí ela e as criadas começam a colocar as coisas em ordem, e a Sylvia, que é aquela que coordena ali a seleção, vai de quarto em quarto falando pra todo mundo ligar pra família, a América liga pra mãe dela, os familiares dela estão super preocupados e tal, e a América conversa com a irmã caçula dela, que a irmã caçula era super apaixonada pela seleção, ela é toda encantada pelas coisas do palácio, e aí durante aquela conversa a América percebe que ela realmente tá se apaixonando pelo Maxon, né? Então, tipo, naquela conversa a irmã dela fica falando, mas se você tá falando isso é porque você gosta dele e tal. E aí é naquele momento que ela percebe que ela está apaixonada pelo Maxon de alguma maneira. Por causa dessa invasão, outras meninas selecionadas ficam apavoradas e pedem pra sair. E aí, por causa disso também, o Maxon, naquela noite ali do jantar, ele fala que ele iria selecionar as meninas que iam ficar pra final, que é a próxima etapa da seleção, que seriam a elite, né, que é quem vai ficar ali selecionado. Ele vai ter que antecipar, que ele ia demorar um pouco mais para escolher, mas o que ele ia ter que escolher naquele momento, e que não seriam mais 10 selecionados para elite, seriam 6, porque ele não tem como deixar as meninas ali no castelo, o castelo tá sofrendo ataques, é complicado até para a integridade física delas, então ele vai diminuir a quantidade de selecionadas ali para elite, e que vai ser anunciado naquele momento. Aí ele faz o anúncio, e aí inclusive entre as selecionadas tá a Marli, que é aquela amiga da América, tá a Celeste, que é aquela que ela não gosta, né? E tá a América, e aí todas as outras são dispensadas. Mais tarde, no quarto dela, o Maxon a procura, eles fazem as pazes, porque eles estavam meio brigados, né, desde aquela briga por causa da Celeste, e aí ele conta pra ela por que ele selecionou essas meninas. Então, por exemplo, a Marli, ela é muito querida do povo, então ele não poderia não selecioná-la, apesar dele não sentir nada por ela, apesar deles não terem química. A Celeste, ela é família 2, né, ela é da caça 2, ela é de uma família super rica, e existe toda uma influência, né, dali da elite para que ela seja escolhida. Tem outras ali que também tem outras motivações ali, que são pessoas que escolheram por ele, e que a única selecionada dessas 6, por ele mesmo, porque ele gosta da pessoa, é a América. Então ele até comenta com ela, será que eu tenho chance e tal? Ela fala que sim, eles acabam se beijando, e aí ela tá selecionada pra elite, ela é uma das preferidas ali do Maxon para continuar na seleção. E o livro acaba com um encontro também no quarto dela, depois que o Maxon sair, com o Aspen. O Aspen tá lá de guarda, ele fala pra ela que gosta dela e tudo mais, mas ela termina completamente com ele. E ela fala pra ele que, na verdade, ela precisa entender os sentimentos dela, porque ela gosta do Aspen ainda, mas ela também tá apaixonada pelo Maxon, então ela precisa estar sozinha pra poder entender os sentimentos dela, e aí ela resolve que ela vai entrar de cabeça realmente nessa parte da seleção que é a elite. Então o livro acaba por aqui e a gente já deixa essa brecha para o segundo livro, que é o livro chamado A Elite. E aí a gente continua acompanhando todo esse processo de seleção para escolher quem vai ser a próxima esposa do príncipe Maxon. Então foi isso, gente. Eu sei que o vídeo ficou gigante, eu tenho certeza disso, mas eu espero que isso tenha incentivado vocês a lerem o livro. Se você já leu o livro, para te relembrar alguns detalhes e para que você continue a história. Já vai ser lançado na Netflix o seriado, então agora você já sabe tudo o que acontece na obra. Eu espero que não mudem muita coisa no seriado, eu fico bem triste quando mudam bastante coisa assim do enredo, mas vamos esperar que mesmo que tenham mudanças, que sejam mudanças positivas, porque eu acho a coleção, a seleção uma delícia, é muito gostoso de ler, a história é muito legal, envolvente, e eu acho que nada mais justo do que ter uma adaptação aos pés dela, né? Então é isso, gente. Um grande beijo e até o próximo!